em João capítulo 20, a partir do versículo 19, né? Nós acabamos de celebrar a Páscoa, e esse domingo foi o domingo que a gente chama oitava da Páscoa, né? A gente não lê isso? Oitava da Páscoa. O que significa oitava da Páscoa? Porque na verdade não é um tempo cronológico, é um tempo espiritual, que começou quando Deus ressuscitou Jesus. Aí começou um novo tempo, que começou as primícias de uma nova humanidade. Jesus é as primícias, né? Começou por aí. Então por isso que se chama oitava da Páscoa. É um dia só, é como se fosse um tempo só, né? Da ressurreição até o dia que Jesus vai encontrar com seus discípulos, né? Quando a gente vive a Semana Santa de uma forma intensa, a nossa fé é baseada no que os discípulos falaram, no que os discípulos viram. Então, quando a gente lê em Lucas, que os anjos falam com as mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus não está aqui, Ele vive. A gente celebrou a ressurreição, a Páscoa, começou a nossa caminhada de fé. Porque essa caminhada ela é pessoal. Eu não caminho com a sua fé e você não caminha com a minha fé. Cada um de nós tem que ter um encontro com Ele. Tem que ser olhado nos olhos para caminhar com Ele. Então vocês imaginem aqui, né, quando a gente começa a ler João capítulo 19, quando os discípulos estavam em cenáculo, estavam fechados, com a porta fechada, Jesus tinha morrido. Eu fico imaginando como que esses homens sofreram. Eles conheceram Jesus, eles viram Jesus ressuscitar Lázaro, ele viu Jesus batendo lá quando o filho daquela lá de Naim, né, da viúva de Naim, falou: levanta. Viu a multiplicação dos peixes, viu Jesus andar sobre as águas, viu Jesus fazer tanta coisa. E aquela morte na cruz foi de um sofrimento absurdo. Aquilo é uma injustiça, a maior injustiça do mundo. Imagina quando eles viram tudo aquilo acontecer e sabiam quem Ele era. Eles não entenderam absolutamente nada. E eu fico imaginando o quanto eles ficaram desolados na sexta, quando Ele morreu, que eles estavam escondidos. E o sábado da espera. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de viver o que é esse sábado do silêncio de Maria e da espera. Alguém já viveu? Estar com ela nesse silêncio profundo e na ausência do filho. Eu fiz uma experiência muito bonita, que eu fiquei rezando aqui sozinha com o sacrário aberto. É de morrer. Chorava o menino, por quê? Cadê ele, né? É ausência, é viver o absoluto mesmo, a ausência de Deus. E Maria na espera, naquela confiança incondicional. Então vocês imaginam que esses meninos estavam desolados. Jesus falou 3 vezes que Ele ia ressuscitar, mas ninguém ouviu. Eles estavam desolados, fechados, apavorados. Quando Jesus de repente entra no meio deles, imagina, aquele corpo, né, ressuscitado. Era um corpo que ao mesmo tempo ele era tocável. Você podia palpar Jesus, tanto que Ele comeu, você podia palpar, mas era um corpo de glória. E um corpo que atravessava as paredes. Pode imaginar isso, que coisa. Você pode imaginar a alegria deles quando eles viram Jesus? Pode imaginar o que foi aquilo, né? Quando eles viram Ele de novo. Isso deve ter sido uma loucura quando eles o viram. E Jesus não cobrou, né? Não cobrou. Não falou: vocês sumiram. Viu, Pedro, que eu te falei que você ia me negar? Ele fez isso? Não. Fico imaginando a alegria deles quando viram Jesus. E Jesus faz uma coisa extraordinária. Porque contando o dia todo, contando essa primeira e a segunda vez que Ele encontra, que é considerado a oitava da Páscoa, né? Jesus fala 3 vezes: a paz esteja convosco. A paz que Jesus dá é uma paz que não é a paz do mundo. A paz que Ele dá é um dom.
porque Ele dá para os seus amigos como bênção para todos nós. A paz de Jesus, quando a gente experimenta, é algo extraordinário, porque ela não está baseada no equilíbrio de força. Na verdade, ela é fruto da misericórdia de Deus, do amor dEle por nós, da bondade dEle por nós. Essa paz é algo extraordinário, porque pode estar acontecendo a situação mais difícil do lado de cá, e você está em paz. É extraordinário porque é fruto do amor, da bondade e da misericórdia de Deus conosco. Esse cuidado de Deus conosco é algo que a gente nos emociona, porque Ele fala: a paz, a minha paz esteja com vocês. Quando Ele falou: não perturbe o vosso coração, não perturbe, que nada deixe seu coração inquieto, aflito. A minha paz, somente a minha paz. Isso não tem preço. É a paz que Ele deixou para cada um de nós. Quando a gente está muito tumultuado internamente, fala: tem uma coisa errada, né? Porque onde Deus está tem que gerar paz. Todo sentimento que vem em seu coração, toda vontade de fazer alguma coisa, se ela não gerar paz em você, não pertence a Ele. Não pertence. A marca de Deus conosco é paz. Deus não veio para nos perturbar, Ele veio para nos acalmar, para nos dar confiança, porque é nessa paz, é nessa confiança que a gente, quando a gente fala: Jesus, eu confio em vós, na verdade eu falo para Ele: Jesus, eu confio na onipotência de um Deus que nos criou. Então, quando a gente fala: Jesus, eu confio em vós, é o resumo da nossa fé. Eu creio na onipotência de um Deus que fez tudo vir ao mundo. É isso que a gente fala, isso é uma declaração, né? Então, quando Jesus fala a paz, vocês lembrem sempre disso. Tudo, quando vocês rezarem, se vocês não saírem da oração com o coração em paz, começa de novo, tem alguma coisa errada. É verdade. Vocês nunca podem entrar numa igreja e sair pior do que chegaram, hein? Senão você não encontrou com a pessoa certa. Você encontrou com qualquer pessoa, menos com Ele, porque o fruto dele é paz. Então lembrem disso. Se você chegou aqui tumultuado, desorientado, tem alguma coisa te perturbando, se você ajoelhou ali e não saiu em paz, pode começar de novo. Você rezou com o seu lábio, mas não rezou com o seu coração, né? Então, são sinais que a gente precisa aprender na convivência com Ele. Aí Jesus faz uma coisa extraordinária. Ele sopra sobre os discípulos. Pode imaginar o que foi isso, gente? Aqueles homens que estavam apavorados, quase morrem de alegria porque o encontra. Ele fala: a paz, e sopra sobre eles. Sopra sobre ele e fala: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Aqui Jesus institui a confissão. Essa coisa extraordinária, que é o tribunal da misericórdia, aqui para nós. Então, a gente já entendeu que existe uma conexão total entre o Espírito Santo e o sacramento da reconciliação, da confissão. Porque quem vai fazer o ato é o sacerdote conosco, mas quem vai agir e nos perdoar é o Espírito Santo de Deus. Ele que perdoa através do sacerdote. Ok? Nós vamos tomar mais amor à confissão, porque o Espírito Santo, quando a gente confessa, ele vai pegar a imagem de Deus em nós, que está toda incrustada de pecado. Sabe quando uma coisa está suja? Ele vai dar banho nela, né? Vai limpar e vai devolver o brilho, a luminosidade desse Deus que habita em nós. Muitas vezes você sai da confissão, alguém olha para você e fala assim: engraçado, você está mais bonito, o que aconteceu? Fala: limpei por causa de pecado, né, filho? Deu uma aliviada, tomei um banho na alma, né? Então nós precisamos renovar espiritualmente a confissão. Olha, para vocês poderem ver como é que a gente precisa entender isso. Porque muitas vezes a gente vai confessar igual um rito, né?
E a gente continua confessando, com a idade que estamos, aqueles pecados lá da infância. Do jeito que eu aprendi, eu vim cá e repito. Mas nós já caminhamos, já evoluímos, e já estamos vivendo outra fase. Já são outras coisas que a gente precisa conversar com Jesus. Ok? De forma simples, prática, objetiva. Não vai ficar contando os pecados do vizinho, nem da sogra, nem do marido, nem do filho. É seu pecado. Lembre que é você com Jesus. Naquele momento, é você e Ele. É um dos momentos mais fortes que a nossa dignidade é olhada. Porque quando a gente está na igreja e o padre proclama a palavra, todo mundo está escutando. No momento que nós estamos recebendo a Eucaristia, todo mundo está recebendo a Eucaristia. Mas na hora que você está confessando, é só você e Ele. Isso é extraordinário. A gente quer morrer de vergonha, claro, não quer ir lá falar. Esconde uma coisa, quer justificar. Não justifique, Deus já sabe que a gente não presta. Justifica não. Fala, Senhor, eu fiz isso. Não explica o dia, ó, sabe por quê? Aquele dia a pessoa me enfesou, eu fiz isso. Não fala não. Fala, eu fiz isso, pronto. Ele já viu. A gente precisa professar. Porque Deus é tão extraordinário. Porque Ele é o único que pode, do nada, transformar, fazer com que alguma coisa possa existir, né? Do nada Ele fez tudo, do nada, que não existia. E ao mesmo tempo Ele pode pegar aquilo que existe e transformar em nada. O que foi que Ele fez na cruz? Ele pegou o corpo de pecado de Jesus e acabou com o pecado. Matou, aniquilou. Foi transformado. Ok? Então o homem velho tem que ter morrido. E a gente tem que ter nascido de novo. São Paulo fala assim: joga fora o fermento velho e começa de novo. Então por isso que eu estou falando, nós temos que renovar essas coisas em nós. Por isso que eu falei no início, Jesus ressuscitou, agora começa o meu caminho de fé. Porque é uma transformação constante. Porque em cada Eucaristia, Deus me permite começar de novo, e começar de novo, e começar de novo. É tão extraordinário o poder da absolvição, que é mais forte do que aquilo que Jesus falou com o paralítico: levanta e anda. Ele nos tira da situação de morte, de pecado, e nos dá a vida de novo, e fala: vamos começar de novo. O que Ele faz é extraordinário. Então o que nós não podemos fazer? Eu não posso terminar a confissão e fazer como os 10 leprosos. Não foram 10 curados? Quantos voltaram para agradecer? Ok? Nós não podemos ser os 9 que fazem. Nós recebemos o perdão, nós recebemos a oportunidade de começar de novo. Vamos zerar e começa de novo o caminho? Ok? Então eu tenho que ir lá. Vai lá no Santíssimo, Ele está lá. Vai lá e fala com Ele: eu vim agradecer, o Senhor tem me perdoado. Vai lá. A gente tem que sair da confissão igual aquele publicano que subiu no templo e que batia no peito e falava: Senhor, tem de piedade de mim, pecador. Tem de piedade de mim. A gente tem que sair da igreja realmente justificado. Naquele momento você saiu, foi curado. Deus cura as feridas quando Ele nos perdoa. Então nós vamos procurar mais a confissão. Temos que fazer isso. Não pode ir embora sem agradecer ao Senhor tamanha dádiva que Ele nos deu. O Padre Pio falava que a confissão era o único lugar que a gente afirmava, era o único tribunal que você fala: sou culpado, e saí inocentado. Era o único, né? E tudo que você confessar aqui não será lembrado lá, porque Deus perdoa esquecendo. Vamos aproveitar e perdoar enquanto a gente fala, né? Enquanto lembra, aproveitar o momento e confessar. E a outra coisa que eu queria lembrar a vocês, quando a gente que a gente precisa melhorar o nosso rito de confissão, santificá-lo, espiritualizar ele mais, que chega um momento na nossa vida, que quando a gente já não estiver mais cometendo pecado mortal, pecado grave,
É preciso que a gente assente com Ele ali. Senta ali. Deus vivo. Escândalo isso da nossa vida. Isso é uma alegria da nossa vida, isso é um tesouro. Qual que é a sua riqueza? Ali, eu ficar ali nos pés dele, isso é a riqueza da nossa vida. Vivo, me escuta. Me escuta. Imagina, ele tem paciência de escutar tudo que ele já viu. A gente conta, ele fica lá com a doçura, escutando de novo. Assenta ele com ele e fala: Jesus, cá entre nós dois, só nós dois. Só nós dois, senta aqui. Conta para mim. O que eu estou fazendo no meu caminho que eu tenho te ofendido? O que eu estou fazendo que não te agrada? Me revela, para que eu possa confessar e mudar o caminho. Me mostra aonde eu estou errando, Senhor. Me ajuda, eu não quero errar. Eu quero fazer uma caminhada de verdade, eu quero fazer uma caminhada de fé. Eu confio no Senhor, eu quero viver dessa confiança. Eu não quero ficar sendo seduzido pelo mundo, eu não quero ser enrolado pelo encardido. Eu quero de verdade caminhar nesse caminho estreito seu, que não é simples, mas me ajuda, porque tem coisas que a gente não percebe que está pecando, não é? Porque é sutil. Às vezes é o perigo das coisas boas, que a gente acha que está fazendo tudo tão certo. É aí que o mal entra no meio do bom, e a gente fica achando que está bacana, e não estamos, e estamos pecando nisso aí, né? Então é preciso prestar atenção nisso. Às vezes as coisas passam de uma forma sutil, mas Ele, que nos conhece e nos ama, pode falar com você: é aqui, você não está confiando em mim, você está estressada por causa de quê? Você perdeu a confiança em mim? Está querendo resolver tudo pela força das suas mãos? Entrega. O que eu faço? Fala: não, estou ofendendo a Ele, não confio nele, ofendo a Deus. Vem rezar com pressa, não estou rezando direito, Senhor, estou saindo daqui pior do que eu entrei, porque você rezou com o lábio, não rezou com o coração, não se rasgou diante de mim, tentou me enrolar, tentou esconder de mim o que está te magoando. Chora e fala com Ele: não dou conta. É ali, ó, é ali. Vai lá melhorar a nossa confissão, vai lá melhorar a sua caminhada de fé. Conversa com Ele, fala: Jesus, eu quero fazer coisa melhor, eu não quero ficar apavorado, chegar perto do padre e falar a mesma coisa, toda vez a mesma coisa. Tem uma coisa errada conosco. Precisamos de pedir a Ele que nos ajude. E a outra coisa que eu queria falar com vocês é quando Jesus volta, né? Porque Tomé não estava lá. Quando Tomé chegou, os discípulos falaram: Jesus esteve aqui. Nós encontramos com ele. Tomé falou: só acredito vendo, só acredito se eu puser meu dedinho. Aí Jesus entra e fala: estou aqui, Tomé, pega as minhas chagas. Jesus foi para o Pai levando as nossas chagas, e Jesus não tirou essas chagas. As chagas é o sinal do amor dele conosco. Ele se permitiu ser ferido na sua humanidade, por nós, por amor a cada um de nós. Ele foi ferido de amor. Então, quando Tomé toca a chaga de Jesus, ele cura não só a incredulidade de Tomé, mas a nossa. Santo Tomé, que nos ajudou. Quanto que a gente precisa aprender, quanto que a gente precisa, como Tomé, falar: Senhor, aumenta a minha fé, eu creio. Ao que eu estiver na fila da Eucaristia, eu tenho que falar com Ele: eu creio, mas aumenta a minha fé. Quando eu vier aqui no Santíssimo, está tudo bonitinho ali, tem uma florzinha, tem uma vela. Fala: Jesus, eu creio que o Senhor está aqui vivo. Eles estão falando que o Senhor está aqui vivo, mas eu não acredito não. Estou pelejando para acreditar que o Senhor está aqui, mas que luta, né? A gente tem que falar, porque Ele sabe tudo que você sente, que você pensa. E Ele sabe, Ele fala: a adoração é árida, porque vocês não veem nada. Mas quando você chega, eu começo a trabalhar na sua alma, e somente o Pai e o Espírito Santo sabem o que eu estou fazendo em você. Posso perder uma chance dessa? Então a gente vem cá e fala com Ele, vem cá e visita, vem cá e conversa. Então não tenha vergonha de dizer: Jesus, eu quero crer que quando eu recebo a Eucaristia, eu recebo o seu corpo, sangue, alma e divindade. Me ajuda a crer. É isso. Precisamos pedir a Ele: me ajude a crer. Me ajude a crer que quando eu fui batizada, mesmo que como neném, eu recebi a veste que eu recebi de luz, que é da sua misericórdia nos revestindo. Me ajuda a entender que com a minha vida de fé, eu tenho que levar a luz e a bondade nesse mundo tão escuro. Me ajuda.
Me ajuda porque eu creio. Me ajuda a levar aos meus irmãos um pouquinho da sua bondade, da sua luz. Me ajuda. É isso que a gente precisa pedir a Ele, porque a partir do momento que nós cremos na ressurreição, nós passamos a ser testemunhas, ok? É o que João fala aqui no último versículo. Ele fala que muitos outros sinais Jesus fez, mas que esses foram escritos para que a gente acredite que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo a gente tenha a vida em seu nome. O que quer dizer isso? Ter a vida no nome dele significa que tudo que eu fizer, pensar e agir é por causa dele. Compreende? A nossa vida muda completamente, porque eu passo a ter um Deus que é o meu Senhor, como Tomé falou, meu Deus e meu Senhor, e que eu ainda tenho a oportunidade de falar, o meu amigo. Isso é extraordinário. Então a minha vida passa a ser dependente dele. Do jeito que ele olhava para o Pai, eu olho para ele e falo: é assim mesmo que o Senhor quer? É assim que te agrada? Não é para fazer ou é para fazer? Aceita ou não aceita essa proposta que me fizeram? Isso te agrada ou não? Isso é o que o Senhor quer que eu faça. Me ajuda, Senhor, me dê força, porque Ele compreende a nossa miséria, a nossa debilidade, e Ele é tão doce, que Ele assume isso em nós, entende e nos ajuda. Ele fica por perto para nos dar confiança para caminhar, até que a gente consiga ter um passo melhor. Confiança nele. Olha como é que ele permite que a gente vai poder caminhar com ele. Ele fala: vamos ver se já está tendo um passo firme, que a gente não tenha medo de fazer decisão por ele, porque muita coisa o mundo vai te olhar e falar: uai, mas por que você não vai fazer isso? Por quê? Por causa dele. Porque eu creio, porque eu caminho aqui com os olhos, eu tenho que pisar aqui, mas meu olho está no céu. Eu tenho que buscar as coisas do céu. Tenho que entender que cada dia que eu caminho, eu vivo menos um para cá, e estou caminhando para lá. Então quais são as minhas opções aqui? Se eu vivo para ele. Ou às vezes eu ainda não dou conta de falar como Tomé: meu Senhor e meu Deus. Então, é por isso que a fé é um caminho, gente. Não é um pódio que eu cheguei e falei: tenho fé. Não, é um caminho. É um caminho. Tem dia que a vida está fácil, a vida está reta, né? Está tudo bem, a família está toda em paz. Tá, beleza, é fácil acreditar. Mas quando às vezes acontece alguma coisa que não está nos nossos planos, aí a gente percebe, alguém fala com você: o chão sumiu das minhas pernas. Por quê? Por que o chão sumiu? Porque na verdade eu não estou com o pé onde eu tinha que estar. Jesus falou: aquele que constrói sua casa sobre a rocha vai estar sempre firme, pode vir o que vier, porque você sabe onde é que você está construído, é em cima dele. Compreendem como é que o mundo vai nos pegando? Então por isso que a caminhada de fé, ela é renovada todos os dias, porque para Deus só existe hoje. Eu já falei isso com vocês. Todos os dias eu tenho que renovar. Eu quero caminhar com o Senhor. A minha opção é por você, Jesus. Então por isso eu não quero pecar. Então eu já vi o que o pecado fez no seu corpo. O meu pecado, o que te feriu. Então eu não quero pecar. Eu quero conhecer os mandamentos todos. Se eu não estou lembrada deles, é melhor conhecer todos e falar: será que eu estou fazendo alguma coisa que não está boa? Eu quero caminhar, sair dos meus vícios para as minhas virtudes. É só a fé que me ajuda a fazer isso. Eu quero deixar de ser irada, eu quero deixar de ter avareza, eu quero deixar de ter preguiça, eu quero deixar de ter ganância, eu quero deixar de ter inveja. Eu não quero nada disso. Por que eu tenho que olhar para a vida do outro, querer matar o coitado que foi promovido, eu não fui? Cada um tem seu espaço na vida. Por que eu tenho que ter inveja da grama do vizinho? Pede a muda lá e planta na sua também, faz bobagem. Por que eu tenho que estar sempre com o olho estrábico? Cuide da sua vida. Jesus fala isso muito. Cuide da sua alma, porque você não sabe o dia que eu te chamo. Então, estar com Jesus é uma proposta. Não somos obrigados. Mas se a gente quer caminhar com Ele, quer fazer parte, né? Quer de verdade julgar esse fermento velho e começar de novo, é possível. Renovar isso todos os dias é possível.
É possível renovar diante dele. É possível, na Eucaristia, qual que é o caminho mais fácil da nossa transformação? A Eucaristia. Porque cada vez que a gente recebe o corpo e o sangue do Senhor, nós somos trabalhados por Ele. Muita coisa queima em nós, muita coisa perdoada, para que a gente possa fazer um caminho. A gente adquire uma força nova. Isso é real. É real. É uma força, é aquilo que está escrito em Isaías. Aqueles que acreditam no Senhor, caminham com Ele, correm sem se cansar, vão para frente sem se fatigar. É real. Jesus é vivo. Vocês têm que fazer essa experiência de um Deus vivo. Ontem foi muito engraçado lá no consultório que um pai falava comigo assim: doutor Filó, eu queria descobrir quais as vitaminas que a senhora toma. Falei: vitamina? A senhora não adoece? Estou vendo meu filho tossir na sua cara assim, tum. A senhora fala assim, tosse, está assim, tum, na senhora. Por que a senhora não adoece? A senhora tomou vacina de gripe? Eu falo: tomei vacina de gripe. Mas tem mais alguma coisa que a senhora toma? Não tem não. Falei: tem, só quer saber? Eu recebo a Eucaristia todos os dias. O senhor compreende o que eu estou falando? Eu recebo o corpo, o sangue, a alma e a divindade de um Deus que me guarda, me transforma, me protege. Ele é a força que me faz dar conta desse consultório até 10 horas da noite. É Ele que me põe de pé às 5 horas da manhã. É Ele que me põe para andar. É Ele que me permite estar aqui agora, sem ter que só almoçar até o presente momento. Só Ele e mais ninguém. Filho, não há vitamina que dê conta dele, não. Não há energético que dê conta. O Espírito Santo é energia pura. Mas se você não acreditar, for lá achar que recebeu um pão, mas ele não ficou conformado, ele falava: mas tem mais alguma coisa que só toma? Eu falei: bem, nós não vamos chegar num acordo, porque o Senhor não crê, então não adianta, eu não estou escondendo nada do Senhor, não estou querendo não te dar uma receita, mas é porque de verdade, o que eu recebo todos os dias, eu tenho a graça, porque eu pedi, é a Eucaristia diária. Experimentem isso, e vocês verão o que é ter uma vida baseada, que é completamente diferente do mundo, completamente diferente. Você é alimentado, energizado, iluminado por Ele, e só por Ele. Se vocês não têm ainda essa graça, peçam e Ele dará. A caminhada de fé, precisamos de pedir a Deus perseverança. Me ajuda a perseverar. Hoje eu rezo, amanhã eu estou cansada, pula a oração. Não pode. É o alimento da alma, eu respiro da sua alma e rezar. Peça a Ele, me ajude a rezar, me ajude a confessar, me ajude a meditar a palavra, me ajude, eu sozinha não posso nada, e nada é nada. É simples assim. Nada é nada. Não tenham ilusão. Se você aprender a rezar, as coisas caminham. Eu tenho uma relação pessoal com Nossa Senhora e com o terço. Então, quando eu estou com muita coisa para poder preparar, e que são muitas, e o tempo é esse, primeira coisa que eu faço, acordo mais cedo do que o normal, ajoelho e rezo o terço, e falo com ela. Intercede por mim junto a Jesus, para que Ele fale comigo o que eu tenho que falar com as pessoas que vão estar sentadas lá, porque somente Ele sabe que às vezes tem uma pessoa que precisa escutar uma frase que eu vou falar, mas que Ele quer que eu fale. Então como é que eu vou saber dele o que Ele quer? Me ajuda, eu vou rezar o terço, enquanto eu rezo, Deus age. Quando eu termino de rezar, eu sei exatamente o que eu vou pegar, o que eu vou abrir, o que eu vou ler, e geralmente 1 hora, 50 minutos, o que eu tinha que preparar está pronto. Sou eu? Não, não sou. É o Espírito Santo de Deus. Então guardem isso. Deus está fazendo no mundo uma obra de amor, que a gente não vê, porque Deus é silencioso. Deus não tem ruído, Deus não tem barulho. E quando é que eu sei que essa obra dele está sendo feita? Como é que você reconhece que tem uma obra de Deus em andamento no mundo inteiro? Como é que vocês acham? Através dos seus atos de amor, de caridade. Cada vez que cada um de vocês ama, cuida, acolhe, perdoa, é Deus fazendo a obra de amor dele no mundo. Então nós temos que pedir a Ele: Senhor, me ajuda
na minha miséria, o Senhor me confiou uma missão, que nem eu sei direito qual é. Então você vai revelando todo dia para mim. O que é que eu vou fazer? O que é que o Senhor quer de mim? Aquilo que eu falei na Semana Santa aqui. Como Saulo, a gente pergunta para ele todos os dias ao receber a Eucaristia, eu falo com ele: eis-me aqui, Senhor, o que queres? O que queres que eu faça hoje? O que queres que eu faça hoje? Pergunta para ele, todo dia. Então, na minha miséria, me dê o suficiente, faz em mim o suficiente para que eu possa realizar com todo o meu amor, com toda a pouca força que eu tenho, a sua santíssima vontade. Que nesse projeto maravilhoso de salvação eu possa cumprir aquilo que o Senhor quer que eu faça, que mesmo que eu não entenda, me ajuda a fazer. E que, como eu tenho consciência de que eu tenho que fazer alguma coisa, me ajuda a entender que o tempo é curto e limitado. Então me dê eficiência, me ajuda a fazer de verdade, com competência, o que eu vim fazer. Me ajuda a otimizar o meu tempo. Não quero perdê-lo, Senhor, mas eu quero cumprir até a última vírgula, até o último ponto, aquilo que o Senhor determinou para que eu faça. Me ajuda, porque eu não sirvo para nada, mas o Senhor não precisa de mim. Mas se o Senhor decidiu me usar, então me revela aonde, como o Senhor precisa de mim hoje, e que na minha miséria eu seja capaz de revelar ao mundo um pouquinho da sua luz e da sua bondade. Não permita que aquela luz, a luminosidade que te foi dada no batismo, não deixe ninguém apagar. Ninguém pode apagar a luz de Deus em você. Não pode ter preocupação, tristeza, algum sofrimento que você esteja, ela não pode apagar a luz de Deus, porque Deus é maior que qualquer outra coisa. Deixa a luz de Deus brilhar através de você. Não impeça que Deus te encontre, e não impeça, seja menos opaca, né? Vamos ser mais transparentes, para que o outro possa ver a luz de Deus em nós. Vamos pedir a Ele essa graça, por intercessão de Nossa Senhora, que permitiu cumprir na vida dela todo um projeto de Deus. Ela permitiu que Ele fizesse tudo que Ele quisesse com ela, tudo. E ela fez o caminho de fé, porque ela foi crescendo na fé. Que Ele permita que nós, na nossa opção de sim, eu creio, Jesus, eu creio em Ti, Jesus, eu confio em Vós, que a gente de verdade viva essa confiança, que é um abandono absoluto, absoluto e incondicional em Deus. Quando eu falo, Jesus, eu confio em Vós, eu confio, não tem mas, nem porém, nem senão, nem se, não tem. Eu confio, então eu abandono. Solta a corda, solta a rédea da sua vida que você está segurando, solta a corda da situação que você está querendo que aconteça do seu jeito, solta. Sabe quando a gente está segurando igual guerra, um segura de um cabo de guerra, outro, solta o seu, cai nos braços dele e fala: conforme a vossa vontade. Se entrega, não lute, entrega. Por que a gente pode fazer isso? Por que a gente pode fazer isso? Por que você pode cair nos braços dele igual você cai numa piscina cheia de água assim, que é uma delícia? Por que você pode fazer isso? Por que eu posso garantir para vocês isso? Pode o quê, gente? Acabamos de sair da Semana Santa. Por causa de quê? Por causa do amor que Ele tem por você, que é incondicional e é eterno. Deus não te ama pela sua obra, Ele te ama porque Ele é seu amor, e Ele te criou por amor. Então por que eu posso me abandonar a Ele na situação mais difícil da minha vida? Porque Ele me ama. Então o amor te dá garantia que Ele só tem o melhor. O melhor de Deus está por vir. Então espera nele, se abandona nele e fala: eu creio, Senhor, e confio. Então a partir de agora, a preocupação, o sofrimento, o estresse tem que sair, porque eu confio nele. O amor dele por mim é incondicional, não depende do que eu faço. Ele me ama apesar de toda a minha miséria, apesar da minha debilidade, apesar da minha fraqueza. Ele me ama, e nada vai me tirar da mão dele. Eu estou na mão dele, cada um de nós está na mão dele. Não tenhais medo, não tenhais medo.
Abandona, experimenta, solta aquilo que você está segurando tanto, falando, mas eu quero desse jeito. Solta e fala: seja feita a vossa santíssima vontade. Que Deus essa noite possa, por intercessão de Nossa Senhora, derramar sobre cada um de nós as suas bênçãos, né? Derramar a sua paz, essa paz que ninguém vai compreender, né? A paz, que nada possa perturbar o seu coração, nada possa te inquietar, que você esteja completamente abandonado nos braços dele, abandonado, e repete isso: Jesus, eu confio em vós, então por isso eu me abandono, e que seja feita a vossa santíssima vontade. Que assim seja. Amém.